Amados ou gente, já pararam para pensar que hoje todo mundo ou quase todos querem interpretar a Bíblia? Então aqui é para nós refletirmos o seguinte: não estou dizendo que ninguém não possa ler a Bíblia e tentar dizer o seu entendimento, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a Bíblia já tem a sua própria interpretação. A Bíblia, ela própria se interpreta. Agora, muitas vezes, vou dar um exemplo, se ela inicia falando dar um exemplo, de anjos, aí fala uma vez só, e fala 10 vezes em tribo de Israel, provavelmente o foco está na tribo de Israel. Possa ter raras exceções, em que um versículo possa está dando a interpretação correta, mas geralmente é o contexto que conta a história. Não interessa se eu gosto ou você goste, mas nós devemos atentar a isso. E todos nós estamos sujeitos a errar numa interpretação e depois, se tiver humildade, voltar e dizer que entendeu daquela forma. Porque hoje em dia as pessoas gostam de criticar a interpretação do outro, mas muitas vezes não diz o porquê está criticando. Mas não estou falando isso, nada em relação a mim não. Estou falando no geral. Você já notou? Agora tem pessoas que não querem ter compromisso na leitura da Bíblia e às vezes nem são praticantes, mas querem ter autoridade de interpretar. Às vezes professores se equivocam, quanto mais quem não vive dando a devida atenção. Então, irmãos, é assim, ou você que é estudioso, já parou para pensar que você pode errar? Porque eu mesmo erro. Só quem não erra é Deus. Então, nós devemos ter humildade de analisar, porque às vezes aprendemos uma coisa, às vezes aprendemos de uma maneira errada, não que os outros que nos ensinaram. Abre aqui um parênteses, tem aqueles que ensinaram mal intencionados e tem outros que ensinaram bem intencionados, que a grande maioria estão ensinando, pelo menos há uns 30 anos atrás, ensinava bem intencionado as coisas. Então assim, às vezes erravam porque não prestar atenção ao texto, ou o texto também muito difícil, e às vezes a resposta de uma palavra bíblica, ela não vai estar naquela passagem, às vezes você vai encontrar em outro livro da Bíblia, ou às vezes também quando você lê um versículo isolado, tem versículos que eles são claros e diz logo o que quer, mas tem outros que você vai ter que ler de 3 a 4 versículos acima, ou se não der, ler abaixo, e você vai ter que ler às vezes o capítulo todo, ou às vezes o livro todo, ou às vezes você vai ter que pegar fora daquele livro. Exemplo, você está lendo, vamos botar assim, o livro de Abacuque, ou o livro de Daniel. Muitas vezes a resposta não, você pode encontrar ali ou não, você vai encontrar nos Salmos a resposta, em Provérbios, e assim se vai. E sempre fazer uma ligação, um paralelo com uma coisa. Pronto, eu gosto muito de fazer o paralelo, já que é sacrifícios e alianças, e assim, eu gosto muito de aliar o livro de Levíticos ao livro de Hebreus. Pode ter até um terceiro, mas eu gosto de analisar esses dois. Então assim, não vamos criar inimizades por causa de alguma interpretação que alguma igreja, porque tem igreja que ela faz o seguinte, o povo, né, que frequenta a igreja, né, as denominações, elas ficam só com aquilo que a sua congregação diz, e muitas vezes ela não é humilde para aceitar uma interpretação de outra, que às vezes a outra pode estar certa, sim. Ou então, mesmo que você estiver errado ou certo, não vamos criar inimizade com os nossos irmãos, porque Deus é amor. Você pode orientá-los, ou também até ser orientado. Então, hoje em dia,
com tanta coisa que a gente vê na internet, então é sujeito a ter um bocado de erros, como ter também acertos. Agora, só que quem erra, geralmente, dificilmente assim vem se retratar e dizer eu pensava assim, hoje eu penso assado. Então, assim, vamos ter cuidado, e uma forma é você ler e tentar entender o que quer dizer aquilo, e ler neutro, não com aquilo que muitas vezes você está acostumado a ouvir seus pais falarem, ou mesmo as rádios, enfim. E aí você vai ver assim, como por exemplo, não podemos generalizar. Ah, leão na Bíblia representa o diabo. Não, porque Jesus também não representa o leão da tribo de Judá. Serpente na Bíblia é o mal. Sim, aquela serpente do Éden, que lá em Apocalipse diz que o dragão é a antiga serpente. Mas note que Deus mandou levantar uma serpente no deserto. Então tudo tem um fundamento. Não vamos generalizar. Então agradeço a vocês que ficaram até aí. Foi um vídeo diferente. E assim, pense bem. E qualquer coisa, eu gostaria do seu comentário. Se você puder deixar aquele like e compartilhar. Então assim, vamos nos amar. E todo mundo erra. Agora, estudar direitinho e pedir ajuda a Deus, você vai errar menos. Então, até mais, irmãos e amigos.